Boa noite, o BATV está de volta agora com os assuntos regionais. Eleições 2012. Durante essa semana, o BATV vai entrevistar ao vivo aqui no estúdio os candidatos ao cargo de prefeito de Vitória da Conquista. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença de candidatos ou representantes. O tempo de duração é de 5 minutos, com tolerância de 30 segundos. O primeiro candidato que está com a gente hoje é Edgar Mão Branca, do PV. Olá, candidato. Boa noite. Obrigado pela presença. O senhor sempre teve domicílio eleitoral na cidade de Itapetinga. Então, por que resolveu ser prefeito de Vitória da Conquista? Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos de Vitória da Conquista, especialmente, mas de toda a região. O porquê vem de um direito constitucional, né, de todo cidadão, quem é votado, quem vota pode ser votado, né, e atendendo a um projeto do nosso Partido Verde. E também nós temos um respaldo para isso diante da votação que tivemos aqui, uma resposta muito positiva que tivemos, quando nós tivemos aqui 15.912 votos para deputado federal e também um montante de emendas que nesse município nós colocamos como deputado federal. Acho que tudo isso nos embasa, né, para atender esse pedido do Partido Verde e estarmos aqui hoje disputando essa eleição. Se o senhor é o seu primeiro ato. O nosso primeiro, vamos falar nosso, né? O nosso primeiro projeto seria no sentido de dar continuidade a todos os projetos já implantados e que estão dando certo no município. Eu acho que a gente tem que fugir desse modelo defasado político brasileiro, Júlio, que normalmente você vê por aí. Sempre que um gestor começa um trabalho, ele costuma abandonar o trabalho do seu gestor, do seu antecessor, e deixando sempre a população no prejuízo. Então, eu tenho, por capricho, conversado com o nosso vice, Alcides Santana, no sentido de garantirmos isso, não é? De darmos continuidade. O que está bom vai continuar melhor ainda. De todos os problemas da cidade, os problemas enfrentados por Vitória da Conquista, qual o senhor considera o mais urgente hoje para a população, urgente para ser resolvido? Olha, depois da nossa experiência, eu acho que todo pretenso político, ou mesmo todo eleitor, deveria se esforçar para conhecer Brasília. Como deputado, baseado no que eu conheci, fica difícil hoje você pontuar, porque tem problema que é de Vitória da Conquista, tem problemas que são crônicos na política brasileira. Mas eu diria que Vitória da Conquista hoje tem um problema sério a ser resolvido, que é na área de infraestrutura, que é a questão da água para Vitória da Conquista. É impossível, é inadmissível você pagar todo mês a água e não pagar barato. Aliás, quando tinha água se pagava mais barato, hoje que não tem, paga mais caro, especialmente nos distritos. Então, a resolver o problema da água, esse é o problema primeiro. Depois nós temos o problema do transporte em Vitória da Conquista, a mobilidade urbana. Eu acho que as pessoas concordam comigo, você não pode deixar um terminal de ônibus que foi projetado para uma cidade, talvez quando tinha 100 habitantes, e hoje ainda atendendo uma população de mais de 300 mil. Pois é, por falar em mobilidade urbana, o senhor diz no seu plano de governo que vai incentivar o transporte alternativo, mas incentivando o transporte alternativo, não se corre o risco de abrir espaço para o transporte clandestino? Não, eu acho que transporte alternativo difere do transporte clandestino. Uma coisa é diferente da outra. Nós vamos sim, o transporte legalizado, ele pode contribuir muito, principalmente em conquistas tratando de muitos distritos e povoados. Em relação à educação, candidato, o que é que o senhor pretende fazer em relação a esse assunto? A educação resolve tudo. A educação resolve segurança, claro que um policial bem pago, a gente acha, professor respeitado, servidor público de um modo geral bem pago. Mas o professor, essencialmente, quando você tem uma educação boa, você resolve o problema da saúde, por exemplo. Se analisarmos, eu pergunto ao telespectador, quem é que mais lota os pronto-socorros, os corredores dos hospitais? São as pessoas mais esclarecidas ou menos esclarecidas? Certamente você já respondeu. Então, pensando nisso, eu acho que a educação ela concentra e resolve uma série de outras. Aí você parte para transporte, educação, saúde, o que mais? Tantos outros temas da sociedade que a gente não tem tempo suficiente aqui hoje para explanar, mas eu acho que tudo começa da educação. O senhor fala no seu plano de governo, de forma geral, em valorizar o servidor público.
Valorizar como? Seria possível, por exemplo, mexer no orçamento da prefeitura e aumentar salários? Não, eu acho que não é isso não. Eu acho que as pessoas gostam de ser incentivadas, gostam de respeito, gostam. Você tem um teto de professores, por exemplo, que nós aprovamos em Brasília, que não é respeitado nem aqui, nem quase no Brasil inteiro. Então, a partir do momento que você respeita esse teto salarial, a partir do momento que você dá a mão a um policial, por exemplo, numa campanha da PEC 300, por exemplo, que demos, enfim, é dessa forma. Temos ainda 15 segundos. Caso haja segundo turno e o senhor não vá para o segundo turno, quem o senhor vai apoiar? Eu não quero de jeito nenhum pensar dessa forma. Eu quero achar que eu vou estar no segundo turno e vou estar aqui, se possível, pedindo apoio de vocês e de toda a população. Ok, candidato. Fechamos o tempo em 5 minutos. Muito obrigado por sua presença aqui no BATV. Agradeço.